Olá pessoal, sou Daniel Barbosa e vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. Ao chegar à cidade de Cortona, a caridade cristã já se lhe ofereceu hospitalidade. Apenas entrou pela porta da cidade, vieram-lhe ao encontro duas senhoras fidalgas da família dos Moscari, Dona Raimeira e sua sogra Dona Marinária, ambas da mais alta linhagem de Cortona. Ambas pertencentes àquela ilustre raça de matronas cristãs, nas quais a nobreza da virtude acompanha do sangue. Reparando na pobre forasteira, que exausta da longa viagem, em companhia de seu filho a passo lento vinha subindo a ladeira, chamou-lhes a atenção o cunho de dor intensa que obnubilava o lindo semblante da jovem mãe. É o coração da mulher delicada e sensível, mormente quando enobrecido pela virtude, trai-se logo, onde quer que haja a fazer uma boa ação ou mitigar uma dor. Guiadas por esse delicado sentimento que adivinha as situações, viram as duas fidalgas que era preciso intervir. Aproximaram-se e perguntaram comovidas de onde vinha e o que pretendia em Cortona. E como a compaixão sincera em uma parte gera a confiança da outra, Margarida, comovida até o íntimo da alma pelo olhar bondoso e pela delicadeza das duas desconhecidas, feliz de encontrar quem lhe fale, conta, em resumidas palavras, sua triste história. Sua queda e conversão, a expulsão da casa paterna, a vinda a Cortona por ordem de Deus para fazer penitência. A serenidade de espírito que mostrava Margarida, as lágrimas que lhe vinham brilhar os olhos, o pejo que corava as faces ao descobrir sua situação penosa, tão vivamente comoveram as fidalgas que ofereceram-lhe abrigo em seu palácio, prometendo tratar da educação do filho. Aceitou Margarida a proposta, reconhecendo nesta solução inesperada o amor infinito de Deus que lhe guiava os passos. Umas horas depois, no quarto isolado do grande palácio dos Moscari, ajoelhada diante de um crucifixo, desafogava a pobre, abandonada, o coração oprimido numa torrente abundante de lágrimas de gratidão para com Deus, de remorso pelos escândalos dados até então. De súbito, um raio de luz divina lhe ilumina o espírito. Sente-se confirmada inabalavelmente na resolução tomada de apagar em árduas penitências os pecados cometidos. Seria este, dora em diante, o único fim de sua vida. Porque Margarida não era dessas almas fracas que sempre estão a vacilar entre a graça que as quer elevar e a natureza que as deprime. Não lhe estava no caráter o contentar-se de ter deixado a vida pecaminosa e seguir muito comodamente o curso comum da vida cristã, que, embora virtuosa, tantas vezes acaba na tibieza. Era de índole impetuosa, capaz dos maiores sacrifícios, desses que não veem obstáculo em se tratando de obter um fim determinado. Tais almas constituem um perigo para si mesmas, não raciocinam, não calculam o alcance de seus movimentos. Dirigidas por mão forte e prudente, chegam à alta santidade, deixando longe atrás a maior parte dos cristãos, que não obstante nunca se afastaram totalmente da virtude. Enchem a vida de contínuas imperfeições. Tal em Margarida era impossível. Sentiu irresistivelmente o ímpeto de trilhar o caminho da perfeição. Queria purificar-se, desfazer o passado, morrer para o mundo, oferecer-se pura àquele que a arrancara ao pecado. É, porém, para todos, até para os mais puros e mais mortificados, difícil estrada a perfeição cristã, cheia de altos e baixos, e na qual, mormente no início, mais trevas há que luzes. Sem conta são os perigos aos quais se expõe a alma, que nela põe o pé, espreitada dia e noite por um inimigo esperto e perspicaz, que lhe conhece as fraquezas e jamais se cansa de explorá-las. Há sempre o perigo de desanimar pela fadiga, ou iludir-se pelas aparências, por melhores e mais santas que sejam as intenções. É um labirinto, donde não se sai sem guia. Se, pois, para todos que aspiram à perfeição, é indispensável o guia. Quanto mais o era para Margarida, que vinha de larga estrada do mundo, inexperiente das coisas divinas.
Até então, nunca prestara atenção às dificuldades peculiares da vida espiritual, e sem muito resistir, se deixara lançar na trama urdida pelo inimigo da salvação. Acresce outra circunstância. Durante 9 anos vivera em pecado, sustentando uma situação que a uma mulher de sentimentos delicados deve ser penosa, ou antes vergonhoso. Entregara-se ao pecado, da qual São Paulo diz que entre cristãos não se lhe deve nem ouvir o nome. Acordara a consciência, perseguia o remorso, tinha necessidade absoluta de encontrar outra alma em quem pudesse depositar todos os segredos, até os mais ocultos, com quem se pudesse desabafar e destarte reaver a paz e a tranquilidade que havia tantos anos não mais conhecia. E esta, uma das primeiras necessidades de quem se sente culpado. Tomou o Redentor do mundo esta tendência natural, para elevá-la à ordem superior. Criou um coração humano, cheio de luz e amor, e lhe deu a disposição de seu poder, confiando-lhe os favores da sua misericórdia, para reparti-los a outros. Um coração humano capaz de ouvir todos os segredos, sem jamais traí-los. Tratar todas as feridas, sem compaixão sentimental, enfrentar todos os perigos sem jamais recuar. Este coração, a maravilha da graça, é o coração do sacerdote, que pela superioridade de seu poder tem direito à estima dos anjos e ao respeito dos homens, porque exerce a mais difícil e mais sublime arte de todas, a direção das almas. Está aí o motivo por que Deus, reconfortando Margarida, na hora da tentação, ordenou: vai para Cortona e põe-te sob a direção dos frades menores. Existia em Cortona um convento de franciscanos, desde os dias do próprio São Francisco. Quando ali estivera, em 1211, construíram-lhe os cortoneses um pequeno convento fora da cidade. Mais tarde, em 1245, foi construída a igreja de São Francisco, anexo à qual se edificou um convento. Transferiram, então, os frades sua residência para este novo convento, situado dentro da cidade. Foi o convento de Cortona, no primeiro século da ordem franciscana, a moradia feliz de muitos frades de grande fama de santidade, de real zelo pela salvação das almas, pelo que era considerado escola de virtudes e observância rigorosa da regra franciscana. Pela pregação e direção das almas, na confissão, grandemente influíram na conversão dos bons costumes na cidade e nas aldeias circunvizinhas. Propagandistas esforçados da Ordem Terceira dirigiam uma fraternidade da mesma. Estabelecia em sua igreja, que grandemente floresceu. Era entre os moradores deste convento que Margarida ia encontrar o sacerdote destinado pela divina providência para lhe ser diretor da vida espiritual. Não se descuidaram as fidalgas, em cujo palácio Margarida achara abrigo, do bem espiritual de sua protegida, e já no dia seguinte a levaram ao convento de São Francisco, a cujo custódio, Frei Reinaldo de Castiglione, a apresentaram. Não pôde, por muito que o quisesse, o zeloso superior dos frades ascender ao pedido das virtuosas intercessoras, de pessoalmente dirigir a consciência de Margarida. Indicou-lhe, porém, Frei Giunta Bevenhati, residente do mesmo convento e dos mais procurados pregadores da ordem. Era, de fato, Frei Giunta um homem de grande virtude e jargo saber, experimentado guia das almas, que a seu tempo sabia ser rigoroso e indulgente, sacerdote responsável sob todos os pontos de vista. Vinha assim a divina providência preparando já de longe o caminho para a ovelha desgarrada, conforme o mesmo Senhor expôs ter-lhe dado por confessor o Frei Giunta, devido à generosidade e zelo pela salvação das almas que animavam o espírito do piedoso franciscano. Seguiu Margarida o conselho do padre Custódio, quem há de dizer o que se passou no coração da pecadora convertida ao ajoelhar-se aos pés do sacerdote para fazer a longa e penosa confissão das faltas. Que luta tremenda se travara em seu interior, entre a graça que, finalmente, ia vencendo e o príncipe das trevas que procurava desanimá-la. Que humanas e naturais são tais lutas, digam-no todos os que, embora menos culpados, na confissão procuram o perdão dos pecados. Quanto receio lhe encheu a alma, quanto pejo sentiu e quanto vexame ao descobrir um passado cheio de erros e escândalos,
porque, e apraz-nos dizê-lo outra vez, embora estivesse conhecida sua vida pecaminosa em todo o vale do Chiana, jamais perdeu Margarida o pudor e a natural delicadeza de sentimentos, que são o mais precioso ornato feminino. Tomando em conta esta reserva feliz, fácil nos era adivinhar o quanto lhe custou esta acusação minuciosa dos pecados. E por muito humilde que fosse a penitente, e muito bom e carinhoso que tenha sido o confessor, agonias de morte lhe trouxe este revolver e manifestar da consciência, para o qual só lhe deu coragem e forças o remorso que lhe corria a alma. As lutas, porém, de quem se humilha, seguem-se às vitórias, regra constante da vida espiritual. Experimentou Margarida. Se grande foi o vexame, quando, humilde e acabrunhada, esperava a sentença que o ministro de Deus ia pronunciar, maior foi a alegria ao ouvir murmuradas suavemente as palavras da absolvição, ao perceber traçado pela mão do sacerdote, sobre sua fronte humilhada, o largo gesto da cruz, em sinal visível do perdão alcançado. Quanta paz e tranquilidade lhe invadiram todo o ser ao saber-se reconciliada com Deus de sua juventude, que por caminhos tão misteriosos novamente a chamava. Agora não a assustava mais a fé nas verdades eternas. Podia abrir o coração ao amor, amor santo, puro, divino. Podia esperar a coroa celestial, se não como diadema brilhante das virgens, ao menos como recompensa da perseverança penitente. Iluminada pela fé e reconfortada por esta esperança, levanta-se Margarida, resolvida firmemente e irrevogavelmente a não recuar diante de sacrifícios. Descreve Frei Junta o estado da alma de sua penitente nesses primeiros tempos depois da conversão. Ou antes, para dizer melhor, não é Frei Junta que fala, é a própria santa que lhe ditou a visão que teve 3 anos depois, na qual Jesus lhe lembra os benefícios recebidos em tempos passados. É o vacilar contínuo entre o medo e a esperança, comum aos recém-convertidos, o sentimento alternado de abandono e consolo, o querer desfazer-se pouco a pouco de todo o apego terrestre, próprio das primeiras tentativas de uma alma que se esforça por elevar-se a Deus, depois de por muito tempo ter andado longe dele. É este o teor da fala de Jesus. Lembra-te que, no princípio, depois da conversão, encontravas o bálsamo do coração no temor reverencial e filial, de que te enchia a alma para com os frades menores, a quem te confiara. Este temor afugentou o inimigo invisível que tivera a audácia de se apresentar na hora da aflição. Com efeito, não tremias em todo o corpo o encontrá-los na rua? Lembra-te de como dispus tua alma, de como desde logo te inspirei em perfeito desprezo dos adornos mundanos e te afastei por meu amor do mais legítimo trato com as criaturas. Lembra-te que teu corpo, acostumado às comodidades, por minha graça se tornou capaz das mais árduas penitências. Lembra-te de como te concedi o dom precioso do santo temor, da dor e das lágrimas. Submergida neste oceano de amarguras, perguntava aos frades menores, e mesmo às pessoas seculares, se eu te julgaria digna da pátria celeste. Nem te esqueças de como transformei em doçura as lágrimas amargas quando, de doces esperanças e amor, se enchia tua alma ao meditares nos grandes mistérios da minha vida. 2 sentimentos aparentemente opostos agitavam a alma de Margarida. Depois da confissão veio a paz. Seguiu logo o ódio extremado ao corpo, causa ou ao menos cúmplice do pecado. Daí a resolução inabalável de vingar a contribuição para as ofensas à divina majestade. Começa agora, Margarida, a vida de penitência, de mortificações, de incrível sofrimento corporal e ao mesmo tempo de suavíssima, celestial alegria espiritual. Pela penitência será purificada, pela mortificação tornar-se-á desapegada da matéria. O amor fará subir a felicidade sobre terrestre e lhe ganhará um trono no coração de Jesus. Pecara qual Madalena, incendiária de amor seráfico, fará penitência. Doravante, só Jesus será sua vida. Dera Margarida
o primeiro passo na árdua estrada do amor e purificação. Via então às claras o que, dessa hora em diante, havia de ser o alvo de sua vida: unir-se a Jesus, o bem-amado, eleito entre todos. Purificar-se-á de todas as manchas, a fim de remover os obstáculos dessa união. Compreendera perfeitamente a palavra do Evangelho: quem puser a mão ao arado e olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Operara-se uma grande mudança. Sentia no mais íntimo do seu ser que, crescendo cada dia o amor, de si mesma se devia esquecer. Impelia-a, aliás, ao desprezo próprio, a nobreza natural de seu caráter, uma grandeza inata de alma generosa que a eleva muito acima das almas pequenas que receiam sempre os sacrifícios. Era Margarida, já o deixamos assinalado, uma alma de fogo, toda feita de ímpetos. Era dotada juntamente, coisa pouco frequente, de admirável perseverança, fora de dúvida uma das maiores graças naturais que de Deus recebera. Ora, a vida da alma é o amor. Enganara o amor humano, experimentara que não lhe podia encher o vácuo do coração este amor, sempre interesseiro e instável. Volta-se então para Deus e, encontrando nele o objeto satisfatório de seu grande amor, se entrega, dá-se toda inteira, sem vacilações, sem reservas. Desde esse momento, toda a riqueza de seu espírito, toda a nobreza de seu caráter, todas as qualidades da alma, todo o seu corpo, tudo quanto é e possui, torna-se propriedade do amado. Nele só pensa, dele só quer ser, só a ele deseja. É o rei de seu coração, cujo amor a governa, a arrasta, a consome. Vê em seu espírito, longe ainda, e como que em nuvem, o sublime ideal, talvez inatingível em toda a plenitude, porque se julga indigna. E esse ideal é segui-lo de perto até a morte, até na cruz. Arde-lhe o coração de um único desejo: unir-se com ele o mais absolutamente, o mais estreitamente. Sabe que a espera o sofrimento. Que importa? Todas as dores lhe parecem indizível alegria ao compará-las a esta única de ter se separado dele há tantos anos. E, espontaneamente, lhe jorra dos lábios a queixa: tarde comecei a amar-vos, ó Pai soberano dos homens. Ai de mim, que vos não amei desde o seio de minha mãe. Foi sincera esta queixa, não há dúvida, e fervoroso este amor, pois o próprio Jesus quis consolá-la com essa resposta. Minha filha, começaste tarde, mas andaste depressa na vida da penitência. Tarde quanto ao tempo, depressa quanto ao fervor. Esse amor intenso, generoso, exuberante, a impele a odiar tudo quanto até então lhe agradou. Imprime-lhe o cunho particular de penitente. Anima uma aversão indizível que às vezes toca ao nojo para tudo que de Jesus a separou. Quer apagar até a lembrança disso. Ao chegar a Cortona, proíbe severamente ao filho de falar em seu pai, ou parentes de Monte Puciano, nem mesmo em assuntos algum que a possa distrair. Só de Deus quer ouvir falar. Ocasião de sua queda foi a beleza de seu corpo. Eis que começa a odiá-la, quer destruí-la, aniquilá-la, com o mesmo capricho com que outrora cuidava em elevá-las pelos meios que a vaidade humana sabe inventar. Os cabelos cor de azeviche, cujas longas tranças lhe davam um encanto irresistível, manda cortá-los. O rosto, cuja beleza e atração não ignorava, e lameu de piche e cinzas. Desfigura-o com pontas de pedras e facas. Nem assim está satisfeita a sede de vingança. Não lhe basta ocultar ou tornar inofensiva por algum tempo a beleza perigosa que, por triste experiência, sabia ser a sua. É preciso destruir de vez essa companheira infiel. Não foi a consciência de sua beleza que a fez cair no laço, armado por um inimigo ardiloso, quando era uma menina inexperiente, roubando-lhe as riquezas imperecíveis da beleza sobrenatural, única de que Deus se apraz? Tal não se dará outra vez. Toma de uma faca, corre pressurosa ao confessor e pede licença para desfigurar o rosto, cortando o nariz e o lábio superior. Claro está que não lhe consentiu o prudente sacerdote, que a respeito desse fato escreve na legenda. Ouvindo-a,
disse-lhe com energia: minha filha, de maneira nenhuma dou essa licença, e se o fizer, jamais a ouvirei em confissão. Apenas ouviu esta ordem, sossegou Margarida. Sabia que vale mais a obediência do que o sacrifício. Provas são essas de sua índole impetuosa. Ninguém, pois, se pode admirar ao ver como do corpo exige rigorosa satisfação pelos pecados dos quais participara. Como quer gastá-lo todo por jejuns, por vigílias sangrentas, carne e peixe já o dispensou desde o princípio da conversão. Depois, suspende a pequena quantidade de banha no tempero dos alimentos. Mais adiante, suprime qualquer comida de sal, sustentando-se com um pedaço de pão seco, algumas ervas cruas e um copo de água. Seu repouso noturno são 3 ou 4 horas de leve sono, que toma quer deitada numa tauba ou num jiral, coberto de videira seca, quer encolhida no chão térreo da casa, tendo por travesseiro um bloco de madeira ou uma pedra. As restantes horas da noite passa-as em gemer e chorar os pecados. Custavam-lhe muito, não há dúvida, tais rigores. Não nos esqueçamos de que em Montepulciano gozara vida luxuosa e confortável. Levantava-se também o corpo frequentes vezes contra o espírito. Acode, porém, o remédio. A obediência o força impiedosa disciplina. Quando cansa, anima-se com tais e semelhantes palavras. Ah, meu corpo, por que não me ajudas a servir ao Criador e Redentor? Com que, então, não tens pressa em servi-lo, como tivesses de transgredir seus preceitos? Não te deis a queixas e reclamações, nem te finjas meio morto. Carregarás a carga que te impus, como a tua eu carreguei primeiro. Que sublime coragem encerra essas palavras, coragem que cresce cada dia para inventar novas mortificações. Com tamanha ânsia, jamais alguém cobiçou uma coroa real, como Margarida cobiçava a coroa de espinhos de Jesus. Julgou o Frei Junta, nos primeiros tempos, ter de mitigar tal zelo por parecer imprudente e excessivo, e recear desfalecesse ela sob tamanha severidade. Suplicava-lhe então Margarida: meu pai, nunca deve haver paz entre meu corpo e minha alma. Não terei sossego até vê-lo sucumbido. Não, meu pai, não o tome por fraco e extenuado, como parece. Finge para que dele não se exija a dívida contraída no século, quando se entregava às delícias e aos prazeres. É a humildade companheira inseparável da mortificação. Sufoca uma as rebeliões da carne, abrindo o coração para as doces aspirações da graça. Abafa a outra as revoltas do espírito, ensinando ao coração a seguir as inspirações divinas. Constituem essas duas virtudes os alicerces da perfeição cristã. Sirva de prova a vida dos santos, que por muitas variadas que sejam as circunstâncias externas de cada uma, outra coisa não é senão a concatenação de atos, às vezes heróicos, dessas virtudes. Rara energia mostrou Margarida nos esforços de tornar-se humilde. Era esta sua preocupação única, que lhe absorvia todos os pensamentos e desejos. Humilhar-se diante de Deus e dos homens, ser humilhada pelos outros, era o que desejava. É que sentia absoluta necessidade que disso tem a alma que tende à perfeição. Nem era esse sentimento um ímpeto momentâneo e passageiro, senão o resultado refletido de uma convicção profundamente enraizada no seu espírito. O mesmo amor a Jesus, que para expiar em seu corpo os pecados cometidos, a impele à prática de inauditas mortificações, a lança à procura das mais estranhas humilhações. Começa por considerar-se última ralé da humanidade, ter ela, a pecadora indigna, por pais espirituais os frades menores, parece-lhe demasiada honra, e tão vivo é esse sentir-se indigna que ao encontrá-los na rua treme de vexame e o pejo lhe enrubesce as faces. Desprezos, insultos e escárnios lhe eram festa. Não quis outro nome para si senão a pobre pecadora, a grande pecadora. Ofensas tomava-as por benefícios, e quem lhes infligia por benfeitor, e quem se julgava obrigada por particular gratidão, que cordialmente mostrava com tamanha sinceridade e simplicidade que comovem. Vem ao caso o seguinte fato.
Vivia em Cortona uma mulher que se comprazia em zombar das penitências de Margarida, chamando-a de hipócrita, rindo-se de uma santidade que, segundo dizia, não era mais que aparência e meio fácil de ganhar a vida. Foi quanto bastou para a santa lhe querer bem. Para prova de estima, lhe mandou os vestidos e os víveres que de benfeitores recebera, privando-se do mais necessário, e vindo a saber que a caluniadora andava carregada de dívidas, tanto fez que as pagou. Nem lhe pareciam suficientes essas humilhações, desejava maiores e mais pesadas. Querendo espiar publicamente os escândalos dados outrora, imaginou ir a Monte Puciano, de cabeça raspada, olhos vendados, uma corda ao pescoço, acompanhada de uma mulher que pelas ruas fosse gritando: "Está aqui a detestável pecadora, que por seu orgulho e seus escândalos foi a perdição de tantas almas nessa cidade." E pedindo a licença ao confessor, disse: "Tomar-me-ão por louca e voltarei saturado de opróbrios por amor a Jesus, de quem sou criatura mais indigna." Frei Junta, embora surpreendida por tamanha coragem, considerando muito prudentemente que os ímpetos de fervor nos recém-convertidos tanto necessitam de ser mitigados quanto protegidos contra as paixões, ordenou-lhe, em virtude de obediência, se contentasse com a boa vontade. Não era farsa enganosa de vanglória ou teimosia esse desejo de Margarida. Sem mais instâncias, sujeitou-se à decisão do confessor. Tempos depois, mais confirmada já nos exercícios de penitência, novamente lhe veio o impulso de reparar publicamente os escândalos da vida passada. Desta vez, consentiu o confessor o fizesse em Laviano. Para ali se foi, pois Margarida, num domingo, entra na igreja na hora da missa, ajoelha-se num canto, sem ser percebida. Terminado o santo sacrifício, lança uma corda ao pescoço, vai prostrar-se aos pés de uma nobre senhora, de nome Manentessa, dá-se a conhecer e a todos os assistentes pede perdão pelos pecados que dantes os escandalizaram. Tal foi a sinceridade de atitude e palavras que não houve quem se não comovesse no íntimo da alma. Muitas senhoras vieram abraçá-la, misturando suas lágrimas com as dela. Chorava Margarida de remorso pela ofensa de Deus. Choravam aquelas de alegria pela volta da filha pródiga. Mas que as outras se comoveu Dona Manentessa. Não achou palavras que tranquilizassem a pobre pecadora. Muito embora lhe garantisse que ninguém mais se lembrava do passado e tudo já estava perdoado e esquecido. Está aqui um fato de todo fora do comum, como os há muito na vida dos santos. Grave perigo e consequências funestas podem trazer consigo tais penitências. Observa muito a propósito Frei Benvenhate. Não é raro tornar-se o desprezo próprio ocasião de maior complacência própria. Nem convém julguemos este ato heróico da santa segundo as estreitas ideias de virtude, que só descobrem a santidade no viver comum de todos os cristãos e desconfiam de tudo que passa os limites dessa regra. Quem pouco ama, mal compreende a veemência do amor nos outros. Dos santos foi sempre, confiados na graça, cometer heroísmo e deixar a Deus, que os inspira, o êxito de sua temeridade, que tal nos parece o que é apenas resultado de um grande amor. Não se medem, segundo a prudência humana, os impulsos divinos, predestinada a ser exemplo do quanto Deus pode numa alma que da lama do pecado eleva para os cumes da santidade. Seguia Margarida caminhos estranhos, muito fora do cair e levantar-se, comum à maior parte dos cristãos. Daí lhe foi acrescido de humildade e desprezo próprio, o que em outros, menos firmados, talvez acabasse em vanglória e orgulho. Fora buscar opróbrios e ser tomada por louca, achou caridade e compaixão, o que mais a humilhava que ser expulsa da igreja. A condescendência de Dona Manentessa lhe parecia um favor de todo imerecido, e tão fundo lhe comoveu a alma a benevolência desta mulher cristã, que por toda a sua vida lhe mostrou a mais sincera gratidão. Estabeleceu-se entre a pecadora e esta nobre dama uma amizade tão leal e firme que, ao visitar a cidade de Cortona com Margarida, se hospedava a fidalga e, quanto mais tarde, a conselho da Santa Penitente, entrou na Ordem Terceira de São Francisco.
A mesma pecadora lhe deu o presente o hábito que na ocasião devia revestir. Não obstante tão cruéis penitências e tão profundas humilhações, não era sem temor que Margarida recordava os pecados passados. Perguntava então a quem a visitasse, mesmo sendo pessoa dada aos vícios: acreditais que Deus me quererá fazer misericórdia a mim, pobre desviada? Toda trêmula, inundava-lhe o corpo um suor frio, como se estivesse esperando a sentença de morte. Não nos deve admirar, observa o padre de Xerance, nos santos este temor da justiça divina é que muito intensamente sente o alcance da ofensa à divina majestade. Ninguém pensa, entretanto, que com tamanhas aflições corporais e morais, outra coisa não fizesse Margarida que tender à perfeição espiritual. Se assim fosse, já não seria perfeita, porque o trabalho é lei divina, imposta a todos. As orações e penitências unia, pois, o trabalho. Julgando que não lhe ficava bem morar no palácio dos nobres Moscari, escolhera nas dependências do mesmo um pequeno cômodo onde residisse. Nem desocupada ficava, porque ganhava para si e seu filho o sustento na fiação de linho e na assistência às senhoras de parto. Ouçamos como Frei Junta descreve as ocupações de sua santa penitente. Não faltando em nada ao tratamento de suas doentes, não se esquecia de louvar ao Senhor e recitava as horas canônicas e outras orações. Era qual lírio entre os espinhos, passando o tempo em jejuar, a chorar os pecados, entre vigílias e trabalhos. Não desprezava os que comiam e bebiam lautamente, e viviam na alegria ou dormiam em ociosidade. Preparava o banho para as senhoras, às quais assistia, e para si só conhecia banho de lágrimas. O coração, sempre de luto, purificava-se no sangue de Jesus Cristo. Que nesses serviços não se poupava, mostra o desfalecimento que às vezes lhe sobrevinha em consequência das fadigas. Julgava, porém, mais feliz agora que dantes no meio do luxo e conforto de Monte Pulciano. É que já experimentara que sob a rudeza da cruz se escondem as delícias inefáveis do amor divino, comparadas ao qual são as alegrias terrestres, qual luz bruxuleante de uma estrela que se apaga ao lado do sol esplendoroso do meio-dia. Foi também ao exercer essas obras de caridade que pela primeira vez Margarida foi vista extasiada, suspensa no ar, a face radiosa, adorava os mistérios impenetráveis do Onipotente, que a atraía, tornando carga leve para o espírito, obrigar o corpo às penitências, humilhações e trabalhos. Porque seus rigores não eram resultado de temor da justiça divina, senão da atividade incessante do amor, que a impelia a vingar em si as ofensas feitas a Deus. Vem confirmá-lo as palavras de Jesus, que um dia lhe perguntou: não é por meu amor que de boa vontade a ti te impões tão árduas penitências? Este ponto merece a nossa atenção. Não é o temor de Deus que por si só eleva a ordem sobrenatural às obras da penitência. É o amor que lhes dá seu quê de divino. É bem este amor donde, como da fonte puríssima, nascem tais rigores, que a Margarida imprime o cunho característico, que a assemelha tão de perto àquela mulher privilegiada do Evangelho, a quem muito foi perdoado porque amou muito. Este amor generoso, exuberante, a par de severíssimas penitências, lhe obteve muito merecidamente o apelido de Madalena da Ordem Seráfica, nome glorioso com que a Igreja a distinguiu. Com efeito, entre a penitente do Evangelho e a de Cortona existe evidente semelhança. Ambas, almas grandes, fogosas, prende-as por algum tempo o brilho sedutor das criaturas. Em ambas quis Deus mostrar de uma maneira grandiosa a abundância inesgotável de sua misericórdia, a força invencível de sua graça. De golpe e de vez, ambas rompem as peias, a graça que em uma e outra triunfam, podemos chamar milagrosa, não só pelo inesperado da ação que as prostra como que aniquiladas, mas ainda pela energia impetuosa com que delas se apodera, tirando-as do abismo da miséria humana e elevando-as às alturas sublimes da perfeição cristã. Completada a conversão, ambas são restituídas à estima de Deus e dos homens. Junta-se Madalena, sem o menor receio, às senhoras que seguem a Jesus e lhes servem nas necessidades temporais.
Ao pé da cruz tem seu lugar a pecadora convertida de Magdala, ao lado de Maria, a Virgem das Virgens. Participa Margarida das mais puras alegrias das nobres famílias de Cortona, que julgam insigne honra ter por madrinha dos filhos recém-nascidos a pecadora convertida de Monte Pulciano. Nem menos a distingue Jesus, o amante das almas castas. Aceita-a para filha e esposa, e lhe promete o céu um trono ao lado de Madalena e Catarina de Alexandria, entre os serafins, onde estão as virgens ardendo em amor. Na vida dessas duas almas favorecidas não há traço que tanto se evidencie como o amor a Jesus. Este amor lhes obtém o perdão dos pecados, governa-as desde o momento de sua conversão, é-lhes vida e distingue entre todos, tal como na penitente do Evangelho. Em Margarida, a base do arrependimento é o amor. Esse amor que não conhece limites, vai até aos excessos e tem algo de paixão. Caindo nela o amor, qual raio na floresta, incendiando-a toda, e para provar-lhe que não se ilude julgando que ama, Jesus lhe aparece, repete as palavras que outrora encheram de júbilo o coração de Madalena. Perdoado-te são os teus pecados. Razão tinha, pois, o Papa Bento XIII, ao dizer a respeito desta arrependida. As mesmas lágrimas de amor, as mesmas palavras de perdão, em ambas as penitentes. E irá crescendo este amor. Novo estímulo receberá quando Margarida for aceita entre as filhas do Serafim de Assis. Pessoal, e aqui nós acabamos mais uma parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Até o próximo vídeo. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.